Vamos abrir Lucas 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós estamos já chegando na reta final desse estudo. Começamos já há algum tempo no Evangelho de Lucas, estudando todo o Evangelho de Lucas, versículo por versículo. O título da nossa mensagem faz uma referência direta à passagem que nós vamos ministrar, que é a purificação do templo. O título é o mesmo, a purificação do templo. Dos três evangelistas sinóticos, Lucas é o mais sucinto em descrever esse momento. E nós, à semelhança do que fizemos em outros estudos, nós vamos fazer uso dos outros evangelhos sinóticos para entender um pouco o que está acontecendo aqui. Eu quero apenas trazer para os irmãos uma visão cronológica, para que vocês possam organizar a mente de vocês em relação ao que está acontecendo. Nós estamos aqui na última semana do ministério terreno de Jesus. Jesus, ele está pernoitando em Betânia. Eu já disse a vocês que ficava bem próximo de Jerusalém. Era muito comum que os peregrinos, quando iam para as festividades oficiais em Jerusalém, eles pernoitassem em aldeias vizinhas, e Betânia era uma delas. Era onde morava Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus passa a noite lá, como está escrito em Mateus 21, 17. E há um fato específico que Lucas descreve em relação a esse momento que a gente está estudando. Quando Jesus sai de Betânia e ele vai para Jerusalém, eles passam por uma figueira. E aquela figueira tinha folhas, não tinha frutos. Vocês sabem já dessa passagem que está em Marcos 11. E Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela tinha folhas e não tinha fruto. Por que Jesus faz isso? Porque aquela figueira estava enganando os viajantes. Primeiro nasce o fruto e depois nascem as folhas para proteger o fruto. É assim a lógica. E aquela figueira estava indo em contrário ao que deveria fazer. Ela não estava cumprindo o seu propósito de alimentar as pessoas. E então Jesus, é o único milagre de Jesus, como a gente já falou em outra oportunidade, é o único milagre negativo de Jesus, por assim dizer. Todos os milagres de Jesus são sempre curando, ressuscitando, como ressuscitou Lázaro, expulsando demônios, multiplicando pães e peixes. Mas aqui nós vamos ver o milagre de Jesus amaldiçoando essa figueira. Isso quando eles estavam chegando em Jerusalém. Quando eles voltam à tarde para pernoitar mais uma vez em Betânia, aquela figueira estava toda ressequida. E os discípulos então ficam assustados. E a Jesus então fala para eles que se eles tivessem fé, eles não fariam somente isso, mas dariam ordens ao monte, o monte os ouviria. A ideia de que nós precisamos ter o mesmo tipo de fé, para que haja em nós um espírito de ousadia na ministração da palavra. Devemos pregar a palavra do Senhor na plena convicção daquilo que nós estamos fazendo. Não podemos estar em cima do muro, não podemos ter dúvidas em relação ao que defendemos, ao que cremos. Devemos ser precisos e devemos ser valentes pela verdade. Então, aqui Jesus, e nesse interregno, nesse espaço de tempo da maldição, que ele amaldiçoa, é justamente nesse momento em que ele purifica o templo. E quando ele volta, a figueira está ressequida. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque Marcos nos mostra que há uma conexão entre esses dois fatos. Jesus estava mostrando que aquele templo não estava cumprindo o propósito dele. Ele estava enganando as pessoas. As pessoas se dirigiam ao templo, mas elas não eram ministradas. A gente vai ter um exemplo disso já no livro de Atos, alguns anos depois, quando um eunuco
atraído pelo poder do Senhor, um homem que vem de uma terra distante, ele é atraído a conhecer o Deus de Israel, mas quando ele chega e ele está nesse lugar onde Jesus opera a purificação do templo, chamado Pátio dos Gentios, o templo ele era dividido em alguns espaços e os gentios, aqueles que não eram judeus, mas acreditavam no Deus de Israel, eles só podiam ir até aí, para conhecer o Deus de Israel. Havia um muro de separação. Então eles ficavam lá nesse lugar chamado Pátio dos Gentios e eles ouviam os levitas cantando as preparações dos sacrifícios. Eles ouviam, era muito comum cantar salmos, orações, e eles ficavam lá ouvindo e aprendendo nesse lugar. E os fariseus, o sinédrio, em conluio com os comerciantes da região, fizeram daquele lugar um local de comércio. E Jesus então se indigna com isso e vai fazer a expulsão dessas pessoas que nós chamamos de a purificação do templo. Mas aqui há um ponto importante que a gente tem que tratar. A purificação do templo, ela aparece em 4 evangelhos. Vocês sabem disso, nos 4 evangelhos. Mas qual é o problema na mente de algumas pessoas? Porque na purificação do templo no evangelho de João, ela acontece no início do ministério de Jesus. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ela aparece no final do ministério de Jesus. Então, durante anos, centenas de anos, os teólogos se debruçam e cada um inventa algum tipo de interpretação, mas a interpretação mais condizente com a realidade das Escrituras e condizente principalmente com tudo que nós estudamos no Antigo Testamento, e Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, é que houve 2 purificações, não só uma. Uma no início do ministério de Jesus e outra no final, justamente mostrando que o povo não se arrepende. Mesmo Jesus já tendo feito isso no início do seu ministério, deixando claro que não era para fazer mais isso, o povo voltava. Eu não sei se vocês são dessa época, mas havia em São Paulo uma espécie de departamento chamado, já recebeu o apelido de Rapa. Os camelôs, eles ficavam nas ruas e não podiam estar lá nas calçadas, então aquele pessoal chegava lá e pegava as barracas e os materiais que estavam sendo comercializados em lugar que não podia. E as pessoas, muitas corriam, mas se você observasse logo depois que aquele pessoal ia embora, o que acontecia? Voltava tudo de novo para o mesmo lugar. Perceba que o comportamento do ser humano é assim. E é triste dizer isso, que muitas vezes aqui na igreja, e é sempre aqui na igreja que a gente tem que falar, congregamos nesse local, somos exortados em relação a pecados, nós identificamos esses pecados nas nossas vidas, nós até criamos em nossa mente uma expectativa de que nós vamos mudar, mas apenas alguns minutos e a gente já se esquece e já volta à prática indevida de determinadas ações que já fomos exortados para não mais fazê-las. Então perceba a necessidade da repetição, e aqui Jesus faz isso no início do ministério, em João 2. E você vai perceber que há uma diferença entre a purificação de João 2 e a purificação que é apresentada nos evangelhos sinóticos. Há uma diferença, principalmente na ministração de Jesus. E nós vamos ver que aqui, já no final do ministério de Jesus, anos depois, o templo estava da mesma forma. As pessoas não davam crédito, como está escrito em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, quem deu crédito? Jesus pregava, as pessoas viam que ele tinha autoridade, as pessoas viam que saía dele poder, as pessoas percebiam que o que ele falava era verdade, mas a grande maioria não dava crédito, não se arrependia. Foi o que ele falou, por exemplo, as 2 cidades em que ele operou
mais milagres, que foram Cafarnaum e Betsaida, que ficavam na região da Galileia. E ele disse para aquelas duas cidades: vocês estão achando que vocês estão indo para o céu porque eu operei muitos milagres em vocês? Não. Vocês estão indo para o inferno. Porque esses milagres que eu operei em vocês deveriam ter feito vocês se arrependerem, mas vocês continuam sem se arrepender. Então é importante que a gente entenda por que um momento como esse, porque a centralidade da pregação no momento do culto. Infelizmente, em grande parte das ditas igrejas evangélicas, você tem louvor da criança, louvor do casal, louvor do idoso, louvor de não sei quem, e avisos de não sei o quê, e a ministração da palavra é 10 minutos, 20 minutos. Tem mais tempo pedindo dinheiro do que ministrando teoricamente uma palavra. Por que tão pouca palavra? Porque é justamente isso. É isso que deveria mostrar para as pessoas que estão ali, que aquele lugar não é de Deus. Porque um lugar onde Deus está, principalmente onde Cristo está, há uma centralidade das Escrituras e há uma preocupação, há uma dedicação prioritária ao ministério do ensino. Os apóstolos, quando questionados, vocês já leram isso no início do livro de Atos, começavam a surgir problemas na igreja que precisavam de resolução, e daí então surgem os diáconos, aqueles que ajudavam no serviço da igreja. Mas os apóstolos dizem: nós não podemos, não que esse serviço seja de segunda classe, mas nós não podemos porque fomos chamados ao ministério da oração e da palavra. A gente não pode abrir mão disso, porque senão a centralidade das Escrituras em uma igreja, aquele local não é mais igreja. Jesus, ele tem isso de maneira muito clara no seu ministério, a ênfase no ensino, em mostrar às pessoas o que estava errado, o que deveria ser mudado e como viver uma vida correta aos olhos de Deus. E aqui, na purificação do templo, é preciso que a gente extraia todo o ensino que está tanto visível quanto por detrás dessas ações de Jesus. Então, eu quero organizar, para a gente aproveitar bem a manhã de hoje, eu quero organizar de maneira o nosso estudo na manhã de hoje. Primeiro a gente vai ler a primeira purificação do templo, para a gente identificar que são dois momentos diferentes, e depois nós vamos ler a purificação do templo em Mateus, em Marcos, e vamos concluir nesses dois versículos daqui, que é o 45 e 46, que falam da purificação do templo no Evangelho de Lucas, tá certo? Vamos fazer desse jeito. Então vamos lá, onde é que está no Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 2. Perceba que Jesus vai purificar o templo logo depois de um casamento. E não é interessante isso? Que a nossa purificação espiritual, ela antecede o nosso casamento com Cristo. É a nossa purificação espiritual que nos torna aptos a fazermos parte da noiva do Cordeiro. Nada está de maneira aleatória, principalmente no Evangelho de João, que foi organizado. Como nós já vimos no capítulo 20 do Evangelho de João. Qual o propósito de João escrever esse Evangelho? Principalmente as 7 milagres só que João descreve. E João vai lá e diz: tudo que está escrito aqui nesse Evangelho é para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que nessa fé vocês tenham vida eterna no nome dele. O propósito desse Evangelho escrito pelo próprio João, no capítulo 20. Aqui a purificação do templo é apresentada de maneira mais extensa. Olha que coisa. Versículo 13 do capítulo 2 de João. Estando próxima a Páscoa dos judeus. Olha que coisa. Aqui já não é mais a semana, mas está próxima. Jesus subiu para Jerusalém. Você vai ver que os momentos são distintos quando nós chegarmos nos evangelhos sinóticos. Ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas,
E esses animais específicos, eles são animais que eram usados no sacrifício. E o mais triste aqui é que havia um conluio entre o sinédrio, os líderes religiosos e os vendedores. Para que eles tivessem espaço dentro do templo, eles pagavam uma taxa aos sacerdotes. Eles pagavam uma taxa, principalmente ao sumo sacerdote, para estarem lá. E vocês sabem quem fazia a inspeção dos animais? Não era qualquer animal que podia ser dado em sacrifício. Então você imagine que você traz uma ovelha, né, de um determinado peso, e você vai trazendo a ovelha da sua terra, onde você mora, até Jerusalém. E quando você chega lá, o sacerdote, mau caráter, vendo que você não comprou ovelha dentro, ele diz: essa ovelha aqui não está boa não. Ela tem uma manchinha aqui, está vendo aqui? Então, eles tinham uma espécie de conluio para que somente os animais que fossem vendidos lá dentro é que fossem aceitos nos sacrifícios. E Jesus está vendo tudo isso. Eles vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas. Por que os cambistas, irmãos? A gente tem uma ideia de que cambista é aquele que vende ingresso para show. É aquele que vende o ingresso para você assistir um jogo de futebol no estádio. Não, cambista é aquele que trabalha com câmbio. E o que é câmbio? Você já percebeu? Aqui no Brasil nós temos uma moeda que é o real. Nos Estados Unidos, qual é a moeda? O dólar. Então, quando um estrangeiro chega aqui no Brasil, advindo dos Estados Unidos com seus dólares, ele precisa ir numa casa de câmbio ou num banco. O banco também faz esse processo de câmbio, os bancos oficiais, eu acho que o Banco do Brasil. E você chega lá e pega esse dólar, de acordo com a cotação do dia, você faz a mudança para o real e pega o valor em real e deixa o seu dólar lá. Então o câmbio era isso, porque no templo não se aceitavam as moedas que se negociavam no dia a dia, que eram as moedas da Grécia e principalmente a moeda romana, que tinha César no centro. Então as demais moedas, elas não eram aceitas dos países vizinhos no templo. No templo só se aceitava uma moeda específica, o ciclo, e ele era feito de prata pura. Então os cambistas ficavam lá e eles aproveitavam dessa oportunidade para ganhar dinheiro. Eles atavam ainda uma despesa maior. Imagine uma pessoa humilde vindo trazer sua oferta, ou vindo pagar, porque se pagava também um tributo ao templo. Anualmente, cada homem deveria pagar o equivalente a 2 dias de trabalho ao templo, isso fora dízimos e fora as ofertas. Havia também um tributo específico naquela época. E todo esse tributo, e todas as ofertas, e todo o dízimo que fosse dado em dinheiro, deveria ser feito por meio dessa moeda específica do templo. E só quem fazia esse câmbio eram essas pessoas que estavam lá num lugar privilegiado e faziam uso desse privilégio para ganhar dinheiro, colocando ainda mais fardos naqueles adoradores sinceros que se dirigiam ao templo para adorar o Senhor. E Jesus vê tudo isso. Jesus vê os líderes religiosos usando, como nos nossos dias, usando da Bíblia, usando da igreja para fazerem disso uma fonte de lucro. E a gente tem visto isso cada vez mais. Pastores que cobram por oração, pastores que têm os seus famosos carnês, e igrejas que cobram valores absurdos, que criam campanhas para levantar somas absurdas de dinheiro que enriquecem somente um grupo específico de pessoas que está na liderança dessas respectivas instituições religiosas. Então a gente percebe que esse pecado não é novo. Isso não é nada novo. É da nossa geração. Não, já existia na época de Jesus e antes dele.
Na época de Jeremias, Jeremias já repreende por causa disso. Na época de Miqueias, Miqueias já repreende por causa disso. Então, a gente precisa entender que o pecado de ontem é o pecado que a gente tem que lutar hoje. O pecado que nossos irmãos do passado combateram é o mesmo pecado que vai nos atacar. De maneira que é uma grande estupidez da nossa parte não fazermos uso da Bíblia como proteção dos ataques sistemáticos do diabo contra a nossa alma. Olhar para a Bíblia como se fosse algo escrito para aquelas pessoas daquele tempo e não como algo que se aplicasse para nós hoje. É uma grande insensatez. Então, olha que coisa, Jesus viu tudo isso, ele encontrou, é o que João escreve, no versículo 15, tendo feito um azorrague. Um azorrague, irmãos, é uma espécie de chicote feito com cordas. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai-a daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Parece hoje em dia que é praticamente impossível você separar a igreja de negócio. A grande maioria das igrejas, quando elas crescem um pouco, elas começam a ter dentro da própria igreja, lanchonete, livraria e as mais diversas lojinhas vendendo algum tipo de souvenir. E tudo isso é feito. E parece que Jesus não fez isso aqui. Parece que esse texto ele está esquecido propositalmente por grande parte daqueles ditos cristãos nos dias de hoje. Lembraram-se os seus discípulos, olha que coisa interessante. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, versículo 17, onde está escrito isso, Salmo 69, versículo 9. Olha, Davi escreve isso 1000 anos antes. Davi viveu exatamente 1000 anos antes da vinda de Jesus. E ele já descreve, quando o Messias vier, o zelo para com a casa de Deus o consumirá. E a ideia de consumir, irmãos, é desgastar você até o final das suas forças. Você tem se entregado assim à propagação do reino de Deus? Você tem se entregado assim à propagação do Evangelho? Você tem cuidado da congregação local que Jesus te deu como um presente para que você fizesse parte? Jesus cuidou do templo. E olhe que o templo de Jesus, na época, era liderado por pessoas corruptas. Mas isso não fez com que Jesus deixasse de entender e ensinar a importância daquele local para os verdadeiros adoradores, que adoravam em espírito e em verdade. Pessoas iriam até aquele local, conheceriam o Deus verdadeiro e seriam salvas. Nós vamos ver no início do Evangelho de Lucas, Simeão, ele está onde? No templo. É no momento que Jesus é apresentado no templo. Ana, aquela viúva de tantos anos, ela estava onde? Adorando aonde? No templo. E a Bíblia diz, lá em Lucas, que ela vivia dia e noite lá naquele local. E a gente vê hoje um total descaso da grande maioria dos ditos evangélicos com a igreja, com a congregação local. Se você não ama a congregação local aqui, não imagine por um segundo sequer que você vai fazer parte da congregação no céu. Você não cuida da congregação daqui da terra, como você acredita que você vai fazer parte da congregação no céu? Então, Jesus já havia dito para a gente, quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no mundo. Perguntaram-lhe os judeus, e isso vai ser repetido de novo, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias reconstruirei.
Jesus já está mostrando para a gente aqui que aquele templo seria substituído por outro. A igreja. A igreja que é formada por aqueles que são santificados pelo Senhor. Daí a expressão igreja, chamados para fora do mundo, para dentro do corpo de Cristo. Porque agora o nosso templo é o Senhor. Esse local aqui não é chamado de corpo de Cristo por acaso. Nós não ceiamos por acaso. É o cumprimento dessa profecia de Jesus. Esse templo vai ser destruído, mas em 3 dias surgirá um novo. E Jesus falava isso em relação a ele mesmo. Mas olha que coisa interessante. Jesus diz isso e ele deixa de purificar o templo? Não. Jesus vai dizer que não vai ficar pedra sobre pedra, não é isso? Mas ele deixa de cuidar do templo enquanto ele ainda estava lá. Percebe que aqueles que negligenciam os seus deveres na congregação local, eles são cada vez mais indesculpáveis. Porque o exemplo de Jesus é justamente o contrário. E olhe mais uma vez, relembrando que Jesus vivia numa época em que a liderança religiosa era uma liderança religiosa totalmente corrupta, que inclusive vai prendê-lo e condená-lo. Mas ele não deixa de cuidar da casa do Pai. Você entende como essa reunião nossa aqui é algo solene? Você entende como cada momento que a gente se reúne como igreja é algo solene? E que nós vamos prestar conta de toda a irreverência, de toda a falta de reverência diante do culto ao Senhor. Por isso, cuidado, irmãos. Aqui nós vamos ver versículo 20. Como eu expliquei para vocês na sexta-feira. Replicaram os judeus em 46 anos, foi edificado este santuário. Eles não fazem referência ao santuário que foi construído na época do profeta Ageu, mas aqui é o quê? É uma referência à obra que Herodes fez, né? De fazer do santuário um local bonito, porque ele sabia que as pessoas valorizavam aquele local e ele queria o apoio daquelas pessoas, como os políticos, que fazem obras que eles sabem que de alguma forma vai atrair para eles o apoio das pessoas. Aqui no versículo 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos, está vendo? Aqui é no começo da caminhada de Jesus. Eles não estão entendendo. Mas lá no final, eles se lembram. Que ele dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Amém? Agora vamos lá em Mateus. Tudo isso aqui escrito. Mateus agora, capítulo 21. Perceba que essa foi a primeira purificação. E agora há uma separação de tempo de 2 a 3 anos. A gente não sabe específico, mas no mínimo 2. De 2 a 3 anos. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Jesus teve pelo menos 3 Páscoas. Ele conviveu 3 Páscoas, pelo menos, no seu ministério. E agora, nessa última, que ele vai ser oferecido como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de sacrifício. Mateus capítulo 21, versículo 17. Jesus agora, ele vai purificar o templo. A partir do versículo 12. Tendo Jesus, e você já percebe aqui a ligação que há entre essa purificação e a purificação que a gente está estudando no Evangelho de Lucas. Ela é apresentada agora justamente logo depois da entrada triunfal de Jesus. Diferente da purificação que nós lemos em João 2, que foi apresentada no começo do ministério de Jesus. Ele estava ainda ali,
tinha feito seu primeiro milagre, que foi o milagre de transformar água em vinho, em um casamento em Caná da Galileia. Ele ainda não era conhecido. Percebe que no final, a gente não leu todo o capítulo 2, mas ali, se a gente continuasse lendo o capítulo 2 de João, a gente ia perceber que as pessoas começam agora a se admirar com os seus feitos. Mas João já dizia desde aquela época que Jesus não dava crédito a isso. Jesus, ele sabia o que era o coração humano. Agora Jesus, depois de alguns anos, já no ápice do seu ministério, onde ele é recebido como rei em Jerusalém, porque a expressão é essa: Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Imagine, ele está entrando assim. Tinha acontecido poucos dias antes a ressurreição de um homem morto há 4 dias. E esse milagre estava agora ecoando em toda Jerusalém. E todo mundo queria ver Jesus, Lázaro, todo mundo queria entender. Esse homem não é só um homem, ele é especial de fato. E Jesus agora entra, e ele entra desse jeito, há toda uma preparação. Jesus pega um jumentinho emprestado, porque o cumprimento de uma profecia que ele traria desse jeito, para mostrar para aquele povo: sou eu mesmo, eu sou o Messias que vocês tanto esperavam. Mas como disse João, ele veio para os seus, mas os seus não receberam de verdade. Parece que recebe, porque você vê que é uma festa, mas essa festividade não trouxe para Jesus nenhuma alegria. Muito pelo contrário, depois dessa festividade, o que é que ele faz? Ele chora, ele lamenta, pois ele percebe que aquilo dali é como uma figueira. Tinha folhas, mas não tinha fruto. Aquele povo recebe ele com aquela alegria, mas eles não acreditavam de verdade que ele era o Messias. Tanto que na mesma semana ele é condenado e morto, com apoio do povo que segue a influência da liderança religiosa. Então agora aqui no capítulo 21, versículo 12, olha que coisa. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Olhem, aqui nós precisamos entender que os que compram são tão culpados quanto os que vendem. É impressionante que a gente fala muito, né? A gente não, né? Mas assim, as pessoas costumam falar muito do traficante, daquele que comercializa substâncias ilícitas. Mas só existe tráfico porque existe comprador. Se hoje as pessoas decidissem, nós não vamos mais fazer uso de drogas, e aí? O que você acha que ia acontecer? Ia acabar. Você vai perceber, por exemplo, que existem profissões que acabaram. Por quê? Porque acabou a necessidade dessas profissões. Na época, antigamente, né, existia uma profissão que era chamada torneiro mecânico. As pessoas valorizavam muito, né? Trabalhavam com aquelas peças grandes, principalmente questão daquela energia, óleo, né? Hoje em dia o processo é todo automatizado, não existe mais. Nas colheitas se usavam, existia até uma expressão chamada boia fria. Eu já fui boia fria, mas em outro continente. Você preparava as marmitas de manhã, e aí eu entendi por que essa expressão. Eu trabalhei numa plantação de uva na Nova Zelândia, e aí você levava a sua comida, e aí mais ou menos esse meio-dia, você tem aquele intervalo, aí você come a boia fria, porque você está no meio do mato, não tem micro-ondas ali, não dá tempo de fazer uma fogueirinha, até porque ninguém vai deixar você fazer fogueira perto de uma plantação. Aí você come a boia fria. Agora você não tem mais. Você vê que nas grandes plantações é tudo também automatizado. São máquinas que nem precisa de um motorista, nem precisa de é o computador que faz a colheita, a irrigação, tudo. Né? Então você vê que profissões vão desaparecendo, vão surgindo outras. Então aqui a gente também vê isso, que aquelas pessoas
que compravam, elas se beneficiavam. Por quê? Porque eu não preciso mais. E era prática, era para ser assim. Você vai apresentar um cordeirinho, então você compraria ele bem belezinho e você criava ele com amor para depois você levar ele para apresentar ao Senhor, porque para o Senhor é sempre o melhor. Mas aquelas pessoas dizem, não, mas isso dá muito trabalho. Eu vou criar o cordeiro aqui e depois ainda vou ter que andar com ele não sei quantos quilômetros e chegar lá, suado, animal dando trabalho, fedendo. Não, eu chego lá, com meu dinheiro eu compro, já apresento na hora. Não é muito mais fácil? Deixa eu lhe dizer uma coisa, se a sua adoração ao Senhor é fácil, é porque ela é falsa. Toda adoração verdadeira, ela vai exigir de nós esforço. Você acha que quando Jesus diz esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esforçai-vos por andar pelo caminho apertado, ele está falando disso. Já nos advertindo, cuidado com qualquer coisa fácil que você encontrar no caminho. Porque aquilo dali, o que tem de fácil, tem de falso. Toda adoração verdadeira é difícil. Exigirá de nós um grande esforço. E aqui essas pessoas, elas também, elas se sentiam, sabe, de alguma forma, bem com toda essa falta de reverência na casa de Deus, porque também elas tinham sua vida facilitada. Versículo 12. Também derramou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E a oração aqui, irmãos, entenda a oração não como algo restrito, mas a oração no seu sentido lato, no seu sentido maior. Oração significa falar com Deus. Então aquele local era um local onde aquelas pessoas elas podiam falar com Deus e principalmente elas podiam ouvir a Deus. Mas como você vai ouvir a Deus? Uma pessoa dizendo, o boi é 5 denários. Olha, a pomba está na promoção, viu? 20 asses por um casal de pombas. Olha, aqui na minha banca, só hoje, viu? O ciclo está mais barato. Você já imaginou? Vocês já foram alguma vez para uma feira livre? Você já viu como é uma loucura? Tem uns até que pegam aquele... Olha a tangerina, olha o limão. Nossa, lá na minha casa, lá na minha rua, passa um pessoal vendendo ovo. Ovo, é o carro do ovo. Rapaz, que som alto. A placa, eu acho que porque subiu o preço, nunca mais eu ouvi. Então, mas imagine isso dentro do tempo. Você já imaginou esse cenário? Porque a gente não imagina, às vezes, principalmente quando a gente vê os filmes da época de Jesus, né? A gente vê só aquela bagunça, mas os diretores têm o cuidado de mostrar a realidade do barulho. Que aquela movimentação ali atrapalhava as pessoas que de fato queriam estar ali para orar. E tinha gente que não podia entrar mais adiante. Não era judeu, como eu expliquei para vocês. Aqui tudo acontecia numa parte grande do templo, que era a entrada. Se você pegar algumas bíblias, elas têm, né? No final delas, o desenho do templo. E você vai ver que aquela parte maior do templo era chamada justamente Pátio dos Gentios. As pessoas, muitos, só podiam chegar até ali. Não podiam entrar mais do que aquele local. Então eles só podiam ir até ali para ouvir, para aprender, para de alguma forma se relacionarem com o Deus verdadeiro. Mas aquelas pessoas estavam atrapalhando. Jesus não permite isso. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Você se lembra, já no livro de Atos, quando o eunuco volta, e tudo que ele conseguiu fazer foi o quê? Comprar. Ele vai ao templo para adorar, mas ninguém ensinou nada. Mas naquele processo de compra e venda, ele conseguiu comprar o quê? Um livro. O livro de Isaías, que com certeza não foi barato.
E aí ele volta lento, mas ele não entende nada. Aí o Senhor manda o seu evangelista, Filipe. Filipe chega lá e diz: e aí, como é esse negócio aí? Você foi lá, né? E aí, imagine, né? A bagunça, a gritaria, os animais. A única coisa que eu olhei assim de bom era que tinha um local vendendo os livros. Eu comprei esse livro aqui do profeta Isaías, estou lendo, mas não entendo nada. Como eu vou entender se ninguém me ensina? Mas o pátio estava lá para isso. Aquele lugar deveria ser um local de ensino, onde qualquer pessoa, judeu ou não judeu, ele entraria ali e ele aprenderia sobre o Deus daquele lugar. E ele tinha então a oportunidade de se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. O propósito, vocês já leram a inauguração do primeiro templo feito na época de Salomão. É justamente nesse momento que nós temos o texto lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele diz lá: e eu ouvirei a oração que for feita neste local. Estamos falando do templo, lá da época de Salomão. Mas o povo não deu crédito, Deus mandou destruir aquele templo, construiu outro. Mas a palavra continuava verdadeira. E aí a gente vê que, mesmo depois de Jesus ter purificado o templo 2 vezes, de Jesus morrer e ressuscitar, de tudo que aconteceu, o eunuco volta, o eunuco está indo lá adorar em Israel, e o cenário é o mesmo. O povo não aprende. Não está escrito em Isaías? O povo não aprende. Um jumento que nunca foi montado, quando Jesus montou, ele foi obediente. Porque ele sabia que quem estava montando nele era o seu Criador. Até o jumento sabia disso. Mas o povo de Deus não entende isso. Então Jesus, ele expulsa essas pessoas. A casa de meu pai é casa de oração. Você tem noção de que esse local é casa de oração? Essa palavra de Jesus, ela continua válida. Não agora mais para Jerusalém física, mas para a Israel de Deus, que somos nós, a igreja, que cremos em Cristo. Todo ajuntamento em nome de Cristo é uma casa de oração. Vós, porém, transformais em um covil. Essa palavra covil, irmãos, em algumas traduções diz uma caverna de ladrões. Alguém já ouviu falar em uma historinha, em um conto, né? Quando eu falo historinha, é história com E, não com I. É Ali Babá e os seus 40 ladrões. Vocês já ouviram falar dessa historinha? É muito conectada com a historinha de Aladim também. Então, é aquilo mesmo. A referência aqui, não é por acaso que lá essa história se passa no Oriente Médio. A referência é o quê? Os ladrões, quando eles faziam os seus roubos, eles combinavam de se encontrar em uma caverna, que é algo muito comum naquela região. E era nessa caverna que eles então celebravam, imagine, o roubo, o furto, o crime. Aí Jesus diz: pois é, vocês estão fazendo do templo a mesma coisa. Vocês estão transformando o templo num local onde as pessoas vêm para celebrar o pecado. Por que, irmãos, isso? Agora é importante que a gente volte e entenda um pouco a importância de se cultuar a Deus da maneira correta. Tem um livro que nos ensina sobre a reverência no culto, é o livro de Malaquias. Vamos abrir lá rapidamente. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E olha que coisa. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Por que essas duas expressões, senhor e pai? Porque eram expressões que os religiosos judeus se referiam a Deus. Eles
Você vai ver isso em João capítulo 6, quando Jesus repreende eles. Diz, nós somos de Deus. Jesus diz, de Deus não, vocês são do diabo. Nós somos descendência de Abraão. Jesus disse de Abraão, vocês não são descendência não. Porque Abraão viu meu dia e se alegrou. Então aqui, Jesus está mostrando para aquele povo que dizia, ó Senhor, porque nossa vida está tão difícil, ó Senhor, porque a nossa vida está desse jeito. Na época do profeta Malaquias, o povo estava passando por um período muito difícil. E aqui o Senhor Jesus diz, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Principalmente nós que somos cristãos. Como foi a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso, não é assim que começa? Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que quando temos o Espírito Santo, nós aprendemos pelo Espírito a nos dirigir ao Senhor como Pai. E até revela essa intimidade de um filho com o pai, diz Abba Pai, quer dizer paizinho. Mas como assim a gente chama o Senhor de Pai, mas não honra Ele? E honrar, irmão, significa tratar com distinção. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se de fato eu sou o Senhor da vida de vocês. Muitas pessoas hoje, elas ficam muito tranquilas com a ideia de um Jesus salvador. Elas até gostam, Jesus salva, aleluia. Mas elas não se sentem à vontade com Jesus que é Senhor das suas vidas. Um Jesus que você tem que prestar conta. Um Jesus que você tem que ir a Ele antes de fazer qualquer coisa. Porque se você fizer qualquer coisa, tomar qualquer decisão sem uma orientação prévia do Senhor, como é que a Bíblia chama isso? Rebelião. Não, pastor, mas assim, é assim mesmo. Tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Eu não tenho certeza se eu devo aceitar esse emprego. Eu não tenho certeza se eu devo fazer isso. Eu não tenho certeza se eu tenho que comprar essa casa. Eu não tenho certeza se eu tenho que fazer dessa forma. Então não faça. Tudo que você fizer tem que ser por fé. Não há mais espaço na nossa vida para dúvidas. E aqui ele diz, eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Você já imaginou no seu trabalho? Vamos imaginar que você entra num trabalho na direção de Deus, em nome de Jesus. E lá no seu trabalho você vai assinar o seu contrato e está lá, olha, o seu horário de serviço é de 8 a meio-dia, de meio-dia às 2 você tem horário de almoço, de 2 às 6 é o seu segundo turno e o seu horário é esse, tá bom? Aí tá bom. No primeiro dia que você vai para o trabalho, você chega 9 horas. Aí a pessoa diz, e agora? Por que você chegou 9 horas? Não, porque eu percebi que não vai dar para eu chegar 8, eu só vou poder chegar 9. Mas você não assinou o contrato de trabalho dizendo que ia chegar de 8 a meio-dia, de 2? Mas não dá para mim. O que você acha que o seu patrão vai fazer? E essa demissão é por justa causa, viu? Que se diga de passagem. Para aqueles que conhecem das leis trabalhistas. Né? Você não está cumprindo o seu contrato. Então, hoje em dia a gente vê isso assim, sabe? E acha um absurdo, mas a gente faz as coisas piores com Deus. No momento do nosso batismo, o que foi que a gente confessou? Se eu me arrependo dos meus pecados e eu me comprometo em andar nos teus mandamentos. Você fez esse compromisso com Deus. E agora está dizendo que o mandamento do Senhor é pesado? Mas olha a culpa maior de quem é. Diz o Senhor dos Exércitos. Toda vez que você vê essa expressão, que aparece muito no Antigo Testamento, ela quer trazer a sua visão para um aspecto de Deus que ou para uma das propriedades de Deus, dos atributos de Deus, seria a melhor palavra, que é a sua onipotência. A ideia de Senhor dos Exércitos, principalmente em uma época onde os povos brigavam o tempo todo por território, e cada povo tinha o seu exército, tem os exércitos dos homens, não tem? Pois é,
O Deus verdadeiro, ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele manda em tudo e em todos. Esse é o nosso Senhor. Isso a gente não precisa temer a ninguém abaixo dele. A vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Se o povo estava agindo desse jeito, a culpa maior era dos sacerdotes. Porque o pastor que vê uma congregação indo em uma direção diferente do que a Bíblia manda, qual é a função dele? Exortar. Não, irmão, não é assim não, é desse jeito. A Bíblia está mostrando que é desse jeito, como eu estou fazendo hoje. E não, tudo bem. É só o que você pode dar? A oferta de Caim? No resto, no final dos tempos, você trouxe. Caim, venha Caim, traga. Deus vai aceitar, Caim, sua oferta. Deus aceita a oferta de Caim? Deus aceita a oferta de Ananias e Safira? Mas parece hoje em dia que está tudo bem. A palavra do pastor não pode ser dura demais, não, porque senão eu já fui acusado algumas vezes de expulsar as pessoas da igreja. O pastor fala ali e machuca aquilo que o pastor está falando e eu não gostei, então assim, eu vou sair. Algumas pessoas até permanecem, mas para falar mal do pastor e da pregação. Aí já é outra coisa. Versículo 7. Versículo 6 ainda. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes que desprezais meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Por quê? Porque os sacerdotes se vestiam daquele jeito. Eles tinham uma série de ritualismos. Eles apresentavam sacrifícios diários a Deus. Então, do ponto de vista formal, parecia que eles estavam obedecendo a tudo mais do que todo mundo. Mas o Senhor conhece o coração. Oferecei sobre o meu altar, versículo 7, pão imundo. Mas rapaz, o pessoal sem vergonha pega um pão do lixo e traz. Não, pão imundo não é isso. Pão imundo é um pão impuro. O pão que deveria ser ofertado no altar é um pão específico. Ele deveria ser feito de uma maneira específica e ele só podia ficar durante um tempo. E ele tinha que ser trocado. Ele tinha que ser trocado o tempo todo. Mas aquelas pessoas não davam mais importância a isso. Vocês estão apresentando algo diferente do que eu disse para vocês que vocês deveriam apresentar. Isso é trazer pão imundo. Aqui no versículo 7, você vai ver a oferta do pão sendo descrita lá em Deuteronômio 15, 21. Em que havemos profanado, nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Aí você diz, meu Deus, mas está em Malaquias. E você acha que quando Paulo escreveu 1 de Coríntios 11, que ele fala das pessoas que estavam ceando indignamente, é o quê? Isso aqui. Toda vez que a gente ceia, o que está diante de nós? A mesa do Senhor. O pão e o cálice. Será que a mesa do Senhor é desprezível para você? Para você vir e ceiar de qualquer jeito? Sem se preocupar com o seu estado espiritual, com o seu arrependimento, com o seu relacionamento com a igreja. Quando trazeis, versículo 8, o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Olha, por quê? Porque o animal, lá em Levítico 22, e também é repetido em Deuteronômio 15, o animal ele tinha que ser sem mancha, ele não podia ter defeito algum, ele podia ter sequer uma marcazinha, uma cicatriz, nada, porque tudo isso apontava para Cristo, o sacrifício perfeito. Todos aqueles animais que foram sacrificados, eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está escrito na carta aos Hebreus, em tudo ele foi tentado e em nada pecou. Perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. Então aqui, vocês trazem um animal cego.
Não é isso mal, mas o pensamento do povo era um pensamento altamente pragmático. Mas não vai matar? Vem cá, qual é a diferença de matar um animal cego e um animal que enxerga? Vai matar. Vai queimar. Então, assim, é muito melhor trazer um animal cego para sacrificar, porque vai matar, e deixar o animal bom lá na minha fazenda, porque o animal bom eu posso vender por um bom preço, mas o animal cego eu não vou achar um bom preço. Então, para o Senhor eu posso dar qualquer coisa. Por quê? Porque é para o Senhor. No mundo as pessoas não vão aceitar qualquer coisa, vão? Por exemplo, irmão, se você não trouxer o seu dízimo, se você não trouxer a oferta, ninguém vai lhe dizer nada. Agora, se você não pagar o seu cartão de crédito no dia, o que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai receber uma mensagem dizendo: nós, da operadora de cartão de crédito, entendemos que você está passando por um momento difícil e te damos 1 ano para você pagar o seu débito. Aleluia. Será que por acaso, se você deixar de pagar a sua conta de energia, você vai receber uma cartinha dizendo: entendemos que você passa por um momento difícil e nos comprometemos em não cortar a sua luz em 6 meses. Pode ficar aí sem pagar 6 meses, eu não corto a sua luz. Você acha que faz isso? É por isso que as pessoas têm mais compromisso com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E as pessoas ainda não veem problema nisso. Porque Deus entende. Deus entende. Deus é bonzinho. Jesus, né? Jesus é bonzinho. Jesus, ele não se preocupa com isso. Não, ele não se preocupa com isso. Isso é só um termômetro que diz onde está o seu coração. Jesus já havia dito em Mateus: aonde está o teu tesouro, é onde estará o teu coração. Ah, o meu coração está no céu. O jovem rico pensava assim. Aí Jesus diz: ah, está no céu? Então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Não está lá seu coração? Tesouro no céu. Depois vem e me segue. O coração dele estava no céu? Não. O coração dele estava nas riquezas que ele possuía, porque ele pensava que possuía. Ora, apresenta, versículo 8: quando trazeis um animal coxo, um enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Não é assim que a gente faz, irmãos. Quando a gente quer, às vezes, aqui na igreja, a gente não permite esse tipo de atitude e reprova isso já há alguns anos. Por isso essa prática assim é pouco vista. Mas em muitas igrejas, e até na nossa igreja no começo, as pessoas costumavam trazer o resto. Porque é para o Senhor. Uma vez, passei por uma experiência de uma pessoa que estava com a geladeira quebrada. E que o conserto da geladeira era o equivalente a uma nova. Aí a pessoa ofereceu a geladeira para a igreja. Eu disse: e está funcionando? Não, está quebrada. E o conserto? Ah, o conserto é o preço de uma nova. E você está oferecendo por quê? Ah, não, porque eu estou precisando tirar lá de casa e assim, eu estou oferecendo, mas você tem que providenciar o carreto. É para a igreja. Né? Então a gente dá o resto. É para a igreja. A gente pode dar o resto, Deus não liga. Sabe aquela blusa que você não usaria nem de pano de chão? Você vai doar. Mas irmão, você não usa nem de pano de chão, você vai doar para alguém. Você tem coragem de fazer isso? Algo que não é útil para você, você vai doar para alguém. Não é assim que funciona a mente das pessoas? Ah, o feijão venceu. O arroz venceu. O iogurte está com prazo de validade vencido. Eu acho que eu vou em alguma instituição de caridade doar. Como você vai doar? Você não tem responsabilidade, não. Você vai doar um produto com validade vencida. E se essa pessoa ficar doente?
Ah, não, mas Deus está no controle, tá? Por isso o prazo de validade está ali. Isso só mostra o quê? A avareza. Então é muito triste a realidade de muitos que dizem ter Cristo como o seu Senhor e na verdade o Senhor deles se chama Mamon. Satanás não precisa nem oferecer as 30 moedas de prata. Segundo alguns que estudaram esse tema, as 30 moedas de prata, trazendo para os dias de hoje, seria algo em torno de 50 mil reais. Então, Satanás não precisa oferecer isso para você. Basta ele te dar 50 reais e você já está negando Jesus. Não precisa 50 mil. Essa é a realidade de muitos. Hoje mesmo, né? A igreja está mais vazia. Por quê? Por quê? Ah, não, pastor, porque o irmão foi votar. Mas vem cá, não pode votar de 8 às 17? E o culto é só de 9 às 11, 11h30? Então, por que não veio? Ah, não, porque ele foi votar de manhã, porque de manhã é mais vazio. Não entendi. Pode fazer sentido para a cabeça de alguns, né? Na minha não faz. Agora, pois, suplicar o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Será que Deus vai aceitar isso? Você acha que Deus aceita isso? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas. O Senhor está dizendo, é melhor fechar a porta da igreja do que um falso culto a mim, do que um culto hipócrita, do que uma falsa adoração. Se lembra do diálogo de Jesus com a mulher de Samaria, em João capítulo 4? Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É esse que ele procura. Não uma falsa adoração tão comum. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. O fogo do altar que deveria estar o tempo todo aceso. Os sacrifícios eram diários. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oferta. Você já imaginou que você pode trazer algo para a igreja? Você até pode depositar no gasofilácio, mas Deus não recebe. Deus rejeita. Na sua mente, eu trouxe, mas na mente de Deus aquela sua oferta está te condenando. Porque você não trouxe como deveria. Você sabe o que eu falei para você. Irmãos, é tão incrível assim, sabe? As pessoas conseguem ser até irracionais de acordo com o ponto de vista humano. Uma vez a pessoa chegou, não tem um lugar que eu frequento que o dízimo é 5%. Mas como o dízimo pode ser 5%, se a palavra dízimo significa 10ª parte? Então não é dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Não é 30%, como pediu outro dia um apóstolo aí. Mas também não é 5%. Não é 7%, não é 8%, não é 9%, não é 9,5%. É 10%. Se você quiser dar mais, tudo bem, mas não é dízimo, é oferta, é diferente. Deus recebe, depende do seu coração. A Bíblia diz pra gente, cada um deles propôs no seu coração. Nunca dê por obrigação ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se a pessoa não dá com alegria, o que acontece? Deus odeia. Deus se irrita. Irmãos, faz parte do texto. Se Deus ama uma coisa, significa que Deus odeia o oposto. Então aqui ele diz, não tenho prazer, eu não tenho prazer na maneira como vocês têm me cultuado. Esse é o mesmo sentimento de Jesus quando entra no templo para purificá-lo.
É preciso que você entenda que o que fazemos aqui não pode ser de qualquer jeito. Por que que a gente louva? Por que que a gente ora? Por que que a gente prega a palavra? Por que que a gente vai cear? Porque tudo isso faz parte da forma que fomos ensinados de como devemos cultuar a Deus na sua casa. Nós não temos nenhuma liberdade, nenhuma autonomia de mudar o culto, de transformar o culto. Não vamos fazer um culto só de louvor, então não é culto. O culto a Deus é outra coisa. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar e é queimado o incenso e trazidas as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês não vão me honrar, mas eu vou levantar para mim adoradores, que me honrarão em todas as partes do mundo. Percebe? Isso está sendo escrito 400 anos antes de Jesus vir. Versículo 12. Aí ele se volta agora de novo para os judeus. Mas vós o profanais. O que significa profanar? Significa tratar de maneira ordinária o que é santo. Tratar aquilo que é santo como se fosse qualquer coisa. Isso é profanar. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda. E o que nela se oferece, isso é sua comida. É desprezível. Muitas pessoas acham que fazer parte da ceia do Senhor é algo desprezível. E dizeis ainda, que canseira, não é? Ir para o culto. Que canseira! Pegar ônibus, carro. Canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado. E ele repete, está vendo, irmãos, a repetição? Vós me ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Você acha que o que você está trazendo para o Senhor hoje, Ele vai aceitar? Pastor, mas eu não vou dar nem nada no gasofilácio para não correr esse risco. Mesmo que você não traga nada no gasofilácio, o seu corpo, vivo, santo e agradável a Deus, é a primeira oferta que Ele exige. Toda oferta tem que ser derivada dessa. Você apresenta o seu corpo vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E tudo aquilo que a gente fizer de maneira material tem que ser vinculado a essa oferta do nosso próprio corpo. Porque nós entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Nós temos dono. Nós precisamos dar satisfação das nossas ações. Nós precisamos de autorização para os nossos feitos, porque nós temos um dono. Não somos os nossos próprios senhores, mas temos um Senhor. Pelo menos deveria ser assim a nossa fé. Versículo 14, concluindo aqui para que a gente possa ir para a parte final. Pois maldito seja o enganador, maldito seja o enganador. Percebe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Como está tudo vinculado ao que eu apresentei para vocês até agora. Não é que Jesus amaldiçoou a figueira. Entenda, aquela figueira já estava amaldiçoada. Jesus só tornou aquilo evidente. É como, por exemplo, irmãos, alguém já fez um teste de Covid e deu positivo? Eu. Mas fique tranquilo, tem 2 anos e meio, eu acho. Foi logo no começo da pandemia que eu quase morri. Irmãos, eu nunca vi um negócio daquele. Eu cheguei no hospital, estava com sintomas assim que eu não entendia ainda o que era. O pessoal disse, não, fique tranquilo. Me enfiou um cotonete, meu filho, que eu senti mover meu cérebro. Acho que no começo o pessoal não entendia as coisas direito, né?
E aí disse assim, não, fique tranquilo. Mas aquele resultado ainda era um exame assim, mais lento, entendiam? Demorava 2 dias para sair. Aí fizeram uma ressonância, tomografia. Acho que é tomografia. Do meu pulmão. Aí pela tomografia do pulmão, viram lá que meu pulmão estava 50% comprometido e a tomografia sai fosca, assim. É uma espécie de que eles chamam de pneumonia, vidro fosco, um negócio desse. Assim, uma terminologia dos médicos. E aí o médico deu meu diagnóstico e disse, olha, o seu exame laboratorial ainda vai demorar para sair, mas pela foto da sua tomografia e do seu raio-x, você está com Covid e você precisa de tratamento. Então, aqui ele está mostrando, foi aquele exame que me fez pegar Covid? Eu já estava. Hoje em dia você faz de laboratório. Aqui tem algumas irmãs que eu creio que terão filhos esse ano, aleluias. Gêmeos, trigêmeos, aleluias. E aí quando você faz o teste de farmácia, fez o teste de farmácia, foi o teste de farmácia que ele engravidou? Não, o teste de farmácia ele só o quê? Confirma que aquele seu vômito e aquela sua dor de cabeça é gravidez mesmo. Então, quando você vê esse tipo de ação de Jesus, não é que Jesus, às vezes a pessoa diz, oh, que perversidade da parte do Senhor, amaldiçoar uma pobre figueira. Não! A pessoa já está amaldiçoada. A sua rebelião ao seu Salvador já o amaldiçoa. Por isso que Jesus, quando ele falou, olha o tempo verbal, ele diz, todo aquele que crê será salvo. E quem não crê, perceba, ele não diz será condenado. Ele diz já está condenado. Por quê? Porque todo mundo já nasce condenado. Então quando a gente crê, a gente é salvo. Mas se a gente não crê, continua condenado. Mas parece que quando a gente, como é cristão, diz assim, olha, quem não crê em Cristo vai para o inferno. Você é salvo, pessoal da sua igreja, né? Quer dizer que não tem ninguém bom. Realmente, não tem ninguém bom. Todos somos maus. Mas quem crê em Cristo, verdadeiramente será salvo. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Mas ela tem sido adocicada. Pastor, tem problema colocar doce no Evangelho? Muito, porque o Evangelho é o sal da terra e não o docinho do mundo. Você já colocou sal na boca e já colocou açúcar na boca? Quando você coloca sal na boca, já vai assim, né? E o açúcar, aí ele parece rato. Tem gente, né, se for parecido comigo, o açúcar, você chega a botar um sorriso na boca. Ainda mais se for um açúcar refinado, né? Como sorvete, chocolate, esse tipo de fonte de açúcar. Mas, né? Mas se eu lhe der 2 colheres de sal para comer, 2 colheres de sal. Mas se eu lhe der 1 quilo de chocolate, só 1 quilo. Já valeza, eu sou logo 2. Porque a gente gosta do que é doce. Mas Jesus disse que o Evangelho é o sal do mundo. E aqui, finalizando. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Por que você não dá o outro? Não, porque o outro é que eu vou vender para sustentar minha casa. Então, se eu for vender o coxo, eu não vou pegar o mesmo preço. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Voltando agora para o nosso texto, já concluindo, irmãos, quero passar, né, aqui agora, vamos para Marcos, rapidamente, e depois concluímos em Lucas. Eu não vou demorar mais, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Você já sabe como Jesus purificou essa atitude de Jesus, que aos nossos olhos parece uma atitude até violenta, mas não é uma atitude violenta, muito pelo contrário, é uma atitude de zelo. Irmãos, você já viu uma pessoa
que lava prato bem, areando uma panela, parece que aquela pessoa, meu filho, ela tá querendo fazer fogo da panela. Você já viu quando você faz fogo assim na madeira? Você tem que mexer bem rápido o graveto, né? Para poder fazer fogo. Não é assim que aparece nos filmes, né? Quando a pessoa tá areando uma panela, você já viu? Rapaz, é por isso que tem uma dona de casa que o braço é desse tamanho. Você pega aquela panela, meu filho, a panela tava escura. A pessoa pega um negócio de um bombril, que não é bombril é marca, como é o nome daquilo? É esponja de aço. Você pega a esponja. Rapaz, daqui a pouco parece um Shekinah. A panela tá brilhante. Sabe quem fazia isso? Martinho Lutero. Mas não era com panela não, era com o chão do convento. Não sei se vocês já viram um filme de Martinho Lutero. O chefe do convento, né, que era o pai na fé dele, disse: Martinho, os seus irmãos não sabem o que fazer. Eles não sabem se sujam a sua parte, porque ninguém consegue limpar como você limpa. Aí mostra, na hora da cena, é até engraçado, mostra a parte do chão que ele limpou brilhando, e a outra do lado, que também tinha sido limpo por outras pessoas. Uma tonalidade assim, que totalmente diferente. Porque ele limpava assim, ele estava ali com a cabeça cheia de coisa, combatendo o pecado. Ele uai. E o chão ficava brilhando. Mas a diferença de quem se dedica e quem não se dedica é o zelo. O zelo. Você já viu uma dona de casa zelosa? Você às vezes entra em casa sujo do trabalho, vai deitar na cama e a dona diz: marido, você não vai deitar imundo desse jeito não, troquei os lençóis. Vai tomar um banho. Tá tudo limpinho aqui, tudo limpinho no final de semana, porque normalmente o pessoal limpa pro final de semana, né? Troquei os lençóis, lavei do banquinho e você vem imundo da rua. Toma banho. Isso é zelo. Seu filho chega em casa e vai comer e não lavou as mãos. A mãe, o pai, ei, mas não, papai tá limpo. Aí você pega a mão do filho. A unha, meu filho, tá parecendo que ele mexeu com graxa. Tá limpa. Bora, vai, pega a bucha aí. Lava a mão, agora vai comer, vai. Isso é o quê? Zelo. Mas a gente vive num mundo de tanta negligência que ser zeloso é entendido como ser radical. Num mundo tão anticristão, quando você se dedica um pouco a Cristo, você é fanático. Se você se dedicar só um pouquinho, você já é fanático. Imagine se a gente for viver como nossos irmãos de Atos. Interna. Tá louco. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Agora aqui em Marcos, rapidamente. Capítulo 11, como eu disse a vocês. A purificação do templo. Quando você chegar em casa, leia o versículo 12 ao 14. E depois você leia a partir do versículo 20. Por quê? Porque é a história da figueira. Em Marcos, essa purificação do templo ela fica justamente no meio. Entre a maldição, quando no momento Jesus amaldiçoou a figueira sem fruto, e depois, quando eles saem de Jerusalém, os discípulos veem a figueira ressequida e eles se assustam. Vocês vão ler em Marcos, é o dever de casa de vocês, tá certo? Para entender melhor o contexto. Versículo 15: foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Mais uma vez, os que vendiam, se você não se opõe ao falso evangelho, é porque você não ama o verdadeiro. Esses dias um pastor que a gente até tinha evangelizado e se relacionado e pregado na igreja que ele pastoreia, ele pregou dizendo assim: nunca ouvi essa expressão verdadeiro evangelho. Evangelho é evangelho. Eu digo: mas como assim? A gente pregou quase 4 anos na igreja dele do verdadeiro evangelho. E quando a gente estava lá, ele aceitava. Só foi a gente sair e ele se uniu a pessoas, né, do falso evangelho. E de repente, já não existe mais falso evangelho. Todo evangelho é evangelho.
Todo evangelho, quer dizer que o seu evangelho é igual da igreja que sai pedindo dinheiro? Quer dizer que o seu evangelho é igual do pessoal que sai pedindo voto? Quando eu estava vindo para cá, dentro de uma igreja, né, bem, que dá para 5.000 pessoas que eu passo quando eu venho para cá, estava na porta da igreja a gente distribuindo o santinho. Na porta da igreja. Na porta da igreja. Imagine dentro da igreja. Eu, quando congreguei em outra igreja no passado, recebi santinho dentro da igreja. Da mão do próprio pastor. Vote aqui que é irmão. Eu achei aquele estranho. Olha que eu nem conhecia quase nada. E aí diz que o falso pastor sou eu. É porque então esses são verdadeiros, né? Deve ser. Para alguns deve ser. Então aqui no versículo 15 ele diz: e ali vendiam e compravam. Então se você aceita o falso evangelho, se você não se opõe abertamente a ele, cuidado. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os que ensinava e dizia, não está escrito, também os ensinava. Perceba, ele fazia o quê? Ensinava. Porque aquela ação de Jesus precisava ser compreendida da forma correta. Tem gente que diz assim, porque se Jesus vivesse no nosso tempo, ele ia pegar um chicote e bater num monte de pastor que saia pedindo dinheiro. Não, ele não vai fazer isso não. Essas pessoas estão condenadas ao inferno. E elas já são o juízo de Deus para os falsos crentes. Jesus não vai dar chicotada nesse povo. Mas o pessoal usa, né? Você já viu até imagem. Nos Facebook e Instagram eles fazem foto de Jesus com um chicote e falsos mestres assim, meio que correndo. Jesus nunca faria isso. A sua vontade já foi expressa. Os falsos mestres fazem parte do meu juízo. É o espírito do erro. Para aqueles que não dão crédito à verdade, que tratam a verdade como se fosse mentira. Então, você vai receber a mentira. Para que você dê crédito à mentira. Porque você não teve prazer na verdade. Jesus não vai dar chicotada nesse povo. Se Jesus estivesse aqui, ele faria assim. Não, ele não faria. Jesus não age assim. Então, cuidado quando você ouve esse tipo de coisa e é contaminado com ela. Versículo 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Olha, irmãos, se você não entendeu que esse local que a gente está aqui, no momento do nosso culto, ele é santo, então você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Agora Marcos traz outra coisa. Para todas as nações. Se lembra do que a gente leu agora em Malaquias? Enquanto o Senhor exortava aquele povo que estava sendo infiel para com ele, ele diz, mas eu vou levantar pessoas fiéis do mundo inteiro. Vocês aqui no meu templo, que deveriam dar mais exemplo, não estão fazendo, estão profanando o templo. Pois é, no mundo inteiro eu vou levantar pessoas, adoradores que me adorarão em espírito e verdade. Aqui a mesma coisa, Marcos já apontando para isso. Vós, porém, o tendes transformado em covil de salteadores. Essa expressão salteadores é ladrão. Alguém que pula o muro para roubar. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de tirar-lhe. Você quer que alguém te odeie? Toque no bolso. Você já viu? Às vezes você está pregando sobre a doutrina da eleição, você está pregando sobre a doutrina da predestinação, o pessoal até aceita tranquilo. Não, realmente, Deus predestinou, realmente, Deus elegeu, realmente. Mas aí quando você ensina sobre a doutrina da mordomia cristã, nunca ouvi essa doutrina. A mordomia cristã ensina que não é 10% de Deus. Tudo é de Deus. Você não tem nada. O que você tem, você está administrando, e cuidado com a sua administração, porque você vai ter que prestar conta a ela ao seu Senhor. De maneira que se o Senhor disser dê tudo, você dá tudo.
e você não está fazendo mais do que sua obrigação. Aí quando você ensina esse princípio, aí eu não concordo. Ó. Aí tem gente que até diz, não, é o dízimo. E a pessoa diz, entre 100% e 10%, ó, eu vou ficar com 10% do judeu, né? Não, você agora entendeu. É tudo de Deus. Você entendeu? Você viu lá em Atos? E os irmãos não tinham nada como se fosse seu. Mas eles viam tudo como se fosse algo comum, que deveria ser usado para a glória de Cristo, na expansão do reino de Deus, na demonstração da sua justiça. Então agora ele diz, cuidado. Versículo, agora vamos voltar, agora vamos entrar no texto. Agora vamos entrar na pregação do dia. Aleluia. Mas pastor, não, irmão, aqui agora é bem rápido, porque a gente já falou a maior parte, né? Só para que a gente possa seguir a sequência aqui de Lucas. Então quando a gente chega nessa passagem de Lucas, que é mais sucinta, como eu disse a vocês, vocês perceberam como nos outros evangelhos, né, eles falam mais. Mas aqui em Lucas só são 2 versículos. Então, a gente precisava fazer esse estudo anterior para que a gente pudesse entender o que Lucas está dizendo aqui de maneira mais sucinta. Versículo 45 de Lucas 19. O título da sua Bíblia deve ser provavelmente o mesmo da minha, né? A purificação do templo. Depois do que? Lucas mostra que entre a entrada triunfal de Jesus e a purificação do templo, Jesus chorou. Jesus, ele tem um grande lamento pela situação espiritual do seu povo. Como a figueira que ele amaldiçoou, aqui Jesus, ele lamenta essa realidade espiritual. E agora ele entra no templo e faz o que ele tem que fazer. Perceba como nós somos pessoas que muitas vezes, se não tomarmos cuidado, se não houver uma transformação da nossa mente, não vamos compreender o texto sagrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus entra, o que está tendo? Uma festa. E numa festa, Jesus deveria o quê? Se alegrar, recebendo ele como rei. Mas qual é a reação de Jesus? Ele chora. Ele lamenta. Ele demonstra compaixão porque aquelas pessoas não estavam recebendo ele da maneira correta. Olha como termina o versículo 44. Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceram. Pô, mas eles fizeram a festa, mas não era de verdade. Aí você diz, mas se Jesus está com tanta compaixão assim, como é que logo depois ele vai e expulsa todo mundo do templo? Parece que ele está com raiva, né? Então, quando a gente pensa que ele devia estar alegre, ele chora. Quando a gente pensa que ele está chorando, né, que ele está com compaixão, ele demonstra uma atitude enérgica contra os que vendiam no templo. Porque Jesus faz tudo certo na hora certa. Você já fez essa análise em relação ao seu comportamento? Porque, irmãos, a coisa certa na hora errada é tão prejudicial quanto a coisa errada. Na hora errada ou na hora certa é coisa errada. Vou dar um exemplo. Plantar é bom, mas se você plantar na estação errada, vai dar o fruto? Se não tiver preparado o solo, vai dar o fruto? Então, antes da plantação, precisa o preparo. E depois da plantação, tem a colheita. Ou o fruto vai escolher sozinho. Então, é preciso que a gente entenda, irmãos, que não é só fazer o que é certo. Ele precisa ser feito na hora certa. Olha a nossa necessidade de orar mais. Tem muitas coisas que você e eu sabemos que é certo na Bíblia. Como, por exemplo, a Bíblia diz, você tem que evangelizar toda criatura, amém? Evangelizar é maravilhoso, amém? É ou não é? Mas a Bíblia também diz, não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. E aí, como é que você vai me explicar isso? Como é que você vai explicar lá em Atos, o apóstolo Paulo descendo para evangelizar uma cidade e o Espírito Santo
Não deixou. Aí ele foi para outra direção e o Espírito Santo não deixou. Por quê? Porque era para ele ir para a Europa. Ele estava descendo para mais, para mais, a parte mais interna da Ásia, por assim dizer. E o Espírito Santo não era essa a vontade. A vontade era que ele atravessasse, chegasse lá na Grécia, que já faz parte da Europa. Então é preciso que a gente tenha, como Jesus fala em João 3, é como o vento. Aquele que nasce de Deus, ele é conduzido. Filipe está evangelizando, eu falei esses dias do evangelismo de Filipe, né? Ele está num grande evangelismo em Samaria. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que tem multidões se convertendo. Então, se tem muita gente, aí você diz, Senhor, então Filipe tem que ficar aqui mesmo e tem que trazer mais gente para ajudar Filipe, porque o evangelismo aqui, ó, aleluia, está dando fruto. Mas eu, não, Filipe, você vai para o deserto, não tem ninguém lá. Mas não tem ninguém, Senhor, eu vou evangelizar quem lá? Não, vai ter uma pessoa que vai estar caminhando, você vai evangelizar? Mas na nossa mente, é melhor evangelizar 10 mil do que evangelizar um. Você prefere o quê? Você não tem que preferir nada, você tem que fazer o que Deus mandou. Porque se Deus mandou você evangelizar um, você tem que evangelizar esse um. Se Deus colocar você para evangelizar uma multidão, você evangeliza essa multidão. Você tem que fazer o que Deus mandou. E não o que você pensa. Mas é impressionante como na igreja tem uns chamados, né? Senhores, sabedoria segundo o mundo. Não, eu penso que a gente deve plantar a igreja naquele local, porque a gente vai conseguir atrair uma grande massa. Você orou? Não, mas não precisa orar. É um local bom, na frente de um ponto de ônibus, e assim, e tem isso, e tem aquilo. Sim, mas você vai botar uma lanchonete ou você está plantando uma igreja de Cristo? É impressionante como as pessoas na igreja, elas são tratadas como clientes e elas acham bom. O que você acha bom? Percebeu porque os que compram e vendiam estão no mesmo barco? Percebeu porque o falso crente, ele é tão culpado quanto o falso mestre? Porque o falso mestre só existe por conta do falso crente. Como a gente já ensinou no começo, o traficante, ele é a consequência do uso da droga. Então aqui, concluindo, depois entrando no templo, expulsou os que dali vendiam. E a gente já aprendeu pelos outros evangelhos que não eram só os que vendiam, os que compravam também. E no evangelho que a gente leu anterior de Marcos, e ele não permitia nem que se carregasse mais alguma coisa antes. Aqui é casa de oração. Não é casa de Mãe Joana. Versículo 46. Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa, olhe, ela tem dono. A igreja tem dono. Ela é de Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. Mais uma vez, oração no sentido lato, no sentido maior. Oração como o relacionamento entre Deus e o homem por intermédio de Cristo. Como mais adiante o apóstolo Paulo vai dizer, e não há nenhuma intercessão entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, homem. Mas vós transformastes em um covil de salteadores. E eu concluo aqui a exposição, e eu quero chamar todos nós aqui, a uma reflexão interna, a uma reflexão íntima, principalmente no dia de hoje, que muitas pessoas demonstraram que ser cidadão da terra é mais importante do que ser cidadão do reino de Deus. Eu vou exercer a minha cidadania por meio do voto, por isso que eu não fui para a igreja. Meu filho, você pode usar isso até como desculpa no seu trabalho, mas na igreja é diferente. Na igreja a gente demonstra que, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas estão vinculadas a essa escolha.
O reino de Deus e a sua justiça são a prioridade nas nossas vidas. A gente vai ceiar. Os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia já podem fazê-lo. E qual é o espírito que nos motiva a ceiar? Analise o seu coração, como eu estou analisando o meu. Como nós temos nos relacionado com o Senhor. Principalmente, como nós temos nos relacionado com o Senhor por meio de Cristo. E toda vez que você pensar em Cristo, você precisa entender Cristo como o cabeça do corpo, que é a igreja. Você nunca pode desvincular Cristo do seu corpo. É por isso que a Bíblia traz essa analogia, Cristo como cabeça e nós, igreja, como seu corpo. Por quê? Porque o corpo e a cabeça, eles estão juntos. E se houver separação, morre. Você já viu gente sem braço, você vê gente sem perna, você vê gente até com máquina no coração. Quando você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você tira o coração e coloca uma máquina lá para poder fazer durante aquelas horas o papel, de bombear o sangue. Mas você nunca vai ver uma pessoa... Você já viu algum transplante de cabeça? Já viu? Não existe. Você cortar o vínculo entre a cabeça e o corpo é morte. E uma morte definitiva. Não tem mais como colocar de volta. Sabe, é impressionante como essas coisas estão na nossa frente, a gente não olha. Não, eu amo a Jesus, eu sou muito devoto ao Senhor Jesus, obrigado filho, eu amo ler a Bíblia, eu oro, sim, mas como está a sua conexão com os demais irmãos? É a ceia. A ceia é essa celebração, por isso que só pode participar da ceia quem é batizado. Você lembra que a gente falou? Que no batismo a gente confessou os nossos pecados, demonstrando arrependimento e se comprometeu de andar nos caminhos do Senhor Jesus. E aí naquele momento a gente é inserido no corpo. Então, como o batismo é algo único, o Senhor Jesus nos presenteou com outro momento que se repete até a sua volta, que é a ceia. Por isso que diz, fazer isso sempre em memória de mim, como algo que é feito de maneira repetida, a ceia, para que a gente se analise todas as vezes que a gente tomar do pão e do cálice. Será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu estou agindo da forma correta? O termômetro é como você se relaciona com o seu irmão. O seu irmão, sua irmã na fé. Como você se relaciona. Esse é o termômetro que o próprio Senhor nos deu para que nós nos analisássemos. Então, quando a gente tem aqui... Acho que é o microfone, né? Deixa eu ver. A gente tem outra na mão assim, né? Rapaz, é rápido. Porque quem trabalha na produção tem que ser assim, né? Amém, graças a Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, irmão. Irmãos, eu gostaria que você, antes da gente ceiar, eu queria que você e eu, a gente se lembrasse do que a gente estudou aqui nessa manhã. Principalmente o que foi dito aqui à luz
do capítulo 1 de Malaquias. O que nós trouxemos para o Senhor nessa manhã? O que nós trouxemos para o Senhor nessa manhã? Por que eu estou falando nessa manhã? Porque, irmãos, o que você fez, se você se arrepende verdadeiramente, Deus te perdoa. E o que você vai fazer ainda é uma incógnita e é algo que a gente ainda não pode falar nada a respeito. O que a gente tem que se analisar é a luz do agora. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Nós fomos ensinados hoje sobre a reverência no culto, sobre a importância que Jesus dá à casa de Deus. E nós agora temos a oportunidade de testificar se de fato essa palavra entrou nos nossos corações e produziu fruto por meio dessa simples ação de ceiar, mas ceiar da forma correta. Aquilo que a gente pensa que é pequeno aos olhos do homem é grande aos olhos de Deus. Aquilo que a gente pensa muitas vezes que é grande aos olhos do homem é insignificante aos olhos de Deus. Por isso eu quero que você entenda aos olhos de Deus, esse momento que eu e você estamos vivenciando agora é muito importante. Ele é a evidência mais elevada se nós, como igreja, estamos vivendo como igreja. Por mais redundante que seja, essa é a expressão correta. Somos igreja, mas a grande questão é, temos vivido como igreja? No livro do Apocalipse há uma repreensão a uma determinada congregação. Você tem nome de quem vive, porém você está morto. Eu oro para que não seja o nosso diagnóstico, o diagnóstico de nenhum de nós nessa manhã. Pois o Senhor tem apresentado para a gente caminho de vida e caminho de morte. Mas Ele diz, escolham o caminho da vida para que vocês vivam. A vontade do Senhor é que nós venhamos a nos arrepender e sejamos salvos. Por isso, irmãos, lembre-se que se hoje você é alguém que está salvo, se hoje, de fato, você é alguém que se enxerga como cidadão do reino de Deus, isso aconteceu porque o nosso rei morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à destra do Pai e Ele voltará para nos buscar para Ele mesmo, onde nós viveremos ao seu lado em uma alegria e glória indizíveis. É preciso que, de fato, essa fé nos domine, nos governe, que todas as nossas ações sejam influenciadas por essa convicção firme que temos, que o Senhor Jesus veio, Ele se entregou por nós, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está à destra do Pai. E no tempo oportuno, Ele nos buscará para estarmos com Ele mesmo. Como Ele disse, estou indo na frente de vocês preparar moradas. Que nós tenhamos essa convicção, que as nossas ações diárias testifiquem que nós somos apenas peregrinos nessa terra, pois a nossa verdadeira morada está nos céus. É com esse coração e essa convicção de fé que nós devemos ceiar nessa manhã. Comamos e bebamos para a glória de Deus.
Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez sermos exortados para o arrependimento. Mais uma vez, Senhor, o Senhor tem nos purificado pela Tua palavra, como o Senhor intercedeu a nosso favor diante do Pai. Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E nós temos aprendido, Senhor, também pela Tua palavra, que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aprendemos nessa manhã que o Senhor purificou o templo e a motivação era mostrar para aquelas pessoas que o templo é um presente de Deus para nós. É um lugar aqui na terra que nos conecta com o céu. Ó Senhor, que nós não venhamos a negligenciar a Tua igreja, esse grande presente da Tua graça, para aqueles que são Teu povo, conviverem em paz até o momento em que o Senhor nos busque para estar contigo para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a renunciando às nossas paixões, possamos apresentar a Ti uma verdadeira adoração em espírito e verdade. Que haja uma demonstração diária por meio das nossas ações, palavras e até pensamentos de que o Senhor é o nosso Pai, por isso Te honramos. O Senhor é o nosso Senhor, por isso Te obedecemos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a evidenciar a nossa salvação por meio da santificação, sem a qual aprendemos, ninguém jamais verá a Ti. Eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos que estão muitas vezes fraquejando na fé, alguns que estão retrocedendo. Ó Deus, que o Senhor possa alertá-los, pois o pregador, ele só pode ir até os ouvidos. Só o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode levar a mensagem até os corações, para que haja arrependimento e salvação. Eu oro para que haja, Senhor, salvação nesta casa, para que haja sempre e sempre salvação neste lugar, para aqueles que o Senhor atrai até esta casa de oração, e de fato eles tenham um encontro pessoal contigo por meio da palavra, se arrependam e sejam salvos. Esse é o nosso desejo sincero, Senhor. E sabemos que não vem de nós mesmos, mas vem de Ti, que trocou o nosso coração e tem nos impulsionado dia a dia a amar ao próximo como a nós mesmos, como uma consequência natural daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Que essa evidência se torne cada vez maior, que somos de Deus. Por isso, amamos ao Senhor acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ó Senhor, que seja assim nas nossas vidas, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre conosco. Nós dizemos amém. Salve de palmas ao Senhor. E diga você mesmo, nós vamos morar no céu. Aleluia! Creio, Senhor. É bênção. É.